Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula de Geografia. Nós vamos dar uma aula aí para o 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais. Eu sou o professor Antônio Russo. Vamos acompanhar aí na tela o tema de hoje. Então, as influências culturais dos indígenas e africanos no Brasil, parte 2. Então, vai ser uma continuação da aula anterior, que falou sobre a questão aí da influência dos indígenas e dos africanos, e agora nós vamos finalizar esse tema. A habilidade, pode acompanhar aí na tela, é a habilidade 18, analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. A unidade temática é Conexões e Escalas, Objeto de Conhecimento, Formação Territorial do Brasil, tá certo? E antes da gente começar a aula, nós vamos ver um vídeo que é da ODS 16, que vai falar aí sobre paz, justiça e instituições eficazes. Daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesta edição, falaremos sobre o Objetivo 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Ele almeja promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A paz é um requisito básico para a sustentabilidade. Em sociedades mergulhadas em conflitos violentos, a urgência em resolver essa situação deixa os esforços para o desenvolvimento em segundo plano. Os prejuízos causados aumentam a pobreza, o que agrava ainda mais os conflitos e gera um círculo vicioso. Na Guerra da Síria, por exemplo, de acordo com um estudo do Banco Mundial, de 2011 até o final de 2016, as perdas acumuladas do Produto Interno Bruto foram estimadas em 226 bilhões de dólares, cerca de 4 vezes o PIB da Síria em 2010. Os prejuízos não vêm apenas das guerras tradicionais ou civis, mas também da violência e do crime. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2016 o Brasil teve a altíssima taxa de 31,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Segundo a publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, intitulada Os Custos do Crime e da Violência, o Brasil gastou, em 2014, 3,78% de seu PIB no combate ao crime, ou cerca de 218 bilhões de reais. Nesse sentido, o ODS 16 tem como algumas de suas metas reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado, e reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. No nível internacional, há claramente uma desigualdade no poder decisório entre os países, principalmente entre os desenvolvidos e os de menor desenvolvimento relativo. Portanto, o ODS 16 também almeja ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global, e no nível nacional, garantir a representatividade e a inclusão nas instituições públicas, com os cargos sendo ocupados de forma proporcional aos diversos grupos que compõem a população. Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais são metas essenciais que enfrentam ameaças constantes. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 61 países, mais de 1.000 defensores dos direitos humanos, jornalistas e sindicalistas foram assassinados entre 2015 e 2018. Para a construção da paz, é preciso ter em mente que o conflito é algo inerente à vida em sociedade. Desse modo, quando ele ocorre, é preciso que haja justiça na sua resolução, com obediência ao devido processo legal. Em 2016, no Brasil, mais de 290 mil pessoas estavam presas sem sentença, o equivalente a cerca de 40% da população prisional. É preciso promover o Estado de Direito, com igualdade de tratamento e acesso, juntamente com o fortalecimento das instituições. Ao gerar o sentimento de que a justiça está sendo devidamente feita, ocorre o fim dos revanchismos pessoais e a redução da sensação de impunidade, fatores que fortalecem a sociedade e a confiança desta no Estado, criando assim condições para a paz sustentável.
Além do mais, é preciso salientar que a paz deve estar presente em todos os níveis, a começar pelo doméstico. De acordo com dados disponíveis de 2005 a 2017, em 81 países, quase 8 em cada 10 crianças de 1 a 14 anos foram submetidas em seus lares a alguma forma de agressão psicológica ou castigo físico de forma rotineira. Então, ainda há muito o que fazer para atingir este objetivo. Ficamos por aqui. Não deixe de conferir os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, curtir e compartilhar. Assim, você estará ajudando o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, né? Esse vídeo é muito importante, é um dos objetivos da ONU, né, para 2030, né, falando aí sobre paz, que é extremamente necessário, de se ter justiça e principalmente das instituições serem mais eficazes aí no mundo, tá certo? E aí nós teremos, quem sabe aí, né, não sendo uma utopia, um mundo igual para todos. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver algumas contribuições das culturas africana e indígena na sociedade brasileira. Então nós temos aí a culinária, que está bem, né, relacionada aí com a nossa cultura, as religiões, nós temos aí a literatura, nós temos a arte, as técnicas e conhecimentos diversos, entre outros. Então a gente percebeu aí que temos, né, uma imensidão de características aí de influência tanto da cultura indígena como da cultura africana no nosso cotidiano aí dentro da nossa sociedade. Tanto aí no aspecto intelectual, como no aspecto econômico, né, envolvendo aí a agricultura, né, a pecuária. Então, todo esse processo aí também tem muita influência aí, dos indígenas e dos africanos. Vamos lá para a próxima tela. Aí a gente vai observar aí as plantas indígenas muito utilizadas aí no nosso cotidiano. Isso aí é algumas delas. As comunidades indígenas produziram técnicas para o aproveitamento econômico do milho, da mandioca, do fumo e do mate. Também já utilizavam outros vegetais, como o algodão, o cacau e o guaraná, né? Então nós temos aí as imagens, né, das plantas, né, aí o milho, a mandioca, o fumo ou tabaco e o mate aí, que é muito utilizado aí no nosso cotidiano, aí, principalmente dos alimentos aí que foram citados, inclusive aí o algodão, o cacau e o guaraná, tá? Então, quando houve lá a introdução, né, dos portugueses aqui no Brasil no século XVI, os indígenas já tinham o costume de utilizar esses produtos no seu cotidiano, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí a casa rural. Nas construções sertanejas, articulam-se elementos de origem diversa. A estrutura da habitação é europeia, mas nela se aproveitam também elementos da experiência indígena. A cobertura de palha, as paredes de galhos entraçados e o emprego do barro. Então a gente observa uma imagem, né, que mostra claramente isso. Então, né, o aspecto da casa é um aspecto de casa europeia, mas com utilização de material, né, feito aí pelas experiências dos indígenas. Então, bem retratado nessa imagem aí, né, como, né, se mistura, né, as questões aí vindas dos europeus com o que já se tinha aqui, que era o material utilizado aí, né, na habitação dos indígenas e se utilizando para as habitações tradicionais que até hoje são utilizadas aí, né, no interior do Brasil e até aqui, né, nas regiões aqui da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Vamos lá para a próxima tela. Habitação indígena, né, nas malocas, né, que era a denominação, né, dessas habitações, como também casas do interior do Brasil, encontram-se utensílios comuns, que são redes, bancos, cuias, o tipiti, que é o espremedor de mandioca, e cestaria, exemplificam setores da atividade produtiva indígena incorporados à formação social brasileira. Então, equipamentos que estão aparecendo aí, né, que a gente acaba utilizando aí, né, os utensílios, também no nosso cotidiano, né? Então, mesmo, né, vindo aí de séculos atrás, até hoje, né, se utiliza muito esses utensílios aí, né, tradicionalmente, vindo aí dos
indígenas. Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos o índio Cambeba e a borracha. Então, os Cambebas, que são índios do Amazonas, foram os descobridores da borracha. Com ela fabricavam vários utensílios, inclusive bolsas para carregar água, as seringas. Os Cambebas deformavam artificialmente a cabeça, de onde lhes veio o nome, que em tupi significa cabeça chata. Então, a borracha então, já era utilizada aí pelos Cambebas, né, fazendo principalmente essas bolsas de vinda aí do látex, né, que carregavam as águas, a água que eles utilizavam nas suas tribos indígenas. Então é interessante aí nas suas comunidades na qual eles viviam. Então é interessante retratar isso, então já a borracha já era utilizada pelos indígenas aí na região norte, principalmente na região amazônica, e depois, né, sendo utilizado em larga escala, né, por todos os países do mundo até hoje. Tá certo, pessoal? Vamos lá para a próxima, que é um vídeo que vai falar, né, você sabe o que é carimbó? Então vocês vão assistir e vão, para quem não sabe, vão descobrir aí o que é o carimbó. Daqui a pouco a gente volta. O carimbó, ele é uma expressão corporal secular, né? Ele realmente agrega elementos indígenas, africanos e lusitanos. Na parte africana, esses elementos eles estão direcionados ao batuque, né? Como uma expressão corporal também. Na parte indígena, basicamente os elementos materiais eles estão disponibilizados nos instrumentos musicais, como a maraca, né, no curimbó, que é o tambor, né, aquele pauoco. Na língua indígena, o curimbó ele representa pauoco. E nos elementos lusitanos, a expressão corporal que foi agregada neste século por muitos grupos de carimbó. E falando um pouco do carimbó, né, dos instrumentos, temos o que? O curimbó, que é o tambor, que geralmente são 2, tem grupos que usam 3, 4. Temos o uso das maracas, instrumentos de chocalho. Alguns grupos usam reco-reco, agogô, tudo material indígena, feito com material indígena, né? E também temos a adesão do banjo artesanal, banjos feitos em Marapani, banjo feito em Curuçá. Aqui em Belém também tem muitos artesãos que fazem bons banjos regionais para o carimbó. Alguns grupos parafolclóricos aqui de Belém usam violão, usam contrabaixo, mas o de raiz mesmo é o banjo, o curimbó, as maracas, e também tem o instrumento de sopro, geralmente é clarinete ou saxofone, tem um peso maior. Alguns grupos também usam flauta transversal. É isso aí, então carimbó aí, né? Influência indígena, também com uma influência lusitana, né? Então utilizando instrumentos que os indígenas utilizavam e formação de danças aí, na qual os portugueses também trouxeram aí. Então, uma miscigenação cultural. Vamos agora para uma atividade? Então, vamos lá, acompanhem na tela. Você conhece outras danças ou músicas com influência africana e indígena? Escreva aí no chat, daqui 1 minuto e meio a gente volta. Aproveitem aí, pesquisem bastante. Eu quero agradecer a todos aí pela participação do chat, pela participação aí da aula. Não esqueçam de avaliar, então está aí o QR Code, o link aí para vocês avaliarem mais essa aula aí de geografia. Até a próxima, um abraço a todos aí, pessoal.